Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de Introdução à História ou Teoria da História, Educação e Direitos Humanos. Sou o professor Fábio Bacila, vou acompanhar vocês nesse percurso. Para abrir nosso curso, eu preparei esse vídeo para trabalhar algo bem simples, mas de fundamental importância, que é a relação entre ciência e senso comum. Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, o senso comum também se aplica à história. Ou seja, também na história todo mundo tem uma opinião, defende um ponto de vista, o que não necessariamente tem a ver com a história como ciência. Então, a aula de hoje eu vou abordar 6 assuntos, basicamente: senso comum, ciência, relação entre ciência e senso comum, como que se dá a produção de saber científico, o papel dos trabalhos acadêmicos e como que essa discussão se aplica no campo do ensino. Bora? Bem, começando, o senso comum é o conhecimento popular. Senso comum, como o próprio nome diz, é algo comum que está generalizando, ou seja, uma opinião difundida, sem muito critério, aceita sem averiguação e que pode desembocar num certo preconceito em relação a outra forma de saber, né? Então, o senso comum, mas ele também pode trazer elementos que são verdadeiros também numa perspectiva científica, mas ele não tem um método de averiguação. Então, o senso comum ele é muito subjetivo. E ele é transmitido de geração em geração de modo informal. Então são aqueles ditos como leite com manga mata, esses saberes, essas verdades populares, né? Eu vou pegar aqui um exemplo para isso ficar claro. Há também no senso comum a ideia de que fazer maionese caseira, a mulher que faz maionese caseira, se ela estiver num período de menstruação, não dá certo. Isso, assim, cientificamente não tem sentido nenhum. Entretanto, uma explicação possível da perspectiva científica é que tem a ver com a temperatura que os ingredientes precisam ter para se transformar na maionese. Então, no senso comum, essa ideia é que está ligada com a menstruação. Mas não necessariamente. Isso tem a ver com a temperatura dos ingredientes, a combinação dos ingredientes. Mas como que você chega nessa verdade? De um lado, você transmite essa ideia de geração para geração. Do outro, você vai testando as diferentes combinações até chegar num resultado. A partir do momento que você testa várias vezes e sempre produz o mesmo resultado, você chega num método de averiguação. Então, você sai do senso comum e chega no outro saber, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para, em sala de aula, não reproduzir o senso comum. Sempre pesquisar, né? Só é educador quem se mantém constantemente pesquisando, averiguando os saberes, acompanhando o desenvolvimento dos saberes. Não há uma verdade imutável na ciência. Toda verdade ela é provisória até que se prove o contrário. Então, o senso comum, resumindo, ele é acrítico. E ele não é um saber sistemático. Ele conforma as pessoas dentro de verdades acabadas. Ele limita o campo de percepção, né? Em contrapartida, a ciência tem a ver com o método de produção do conhecimento, tem a ver com a teoria e método, com a experimentação, tem a ver com o controle das variáveis que chegam num determinado resultado. Então, é a capacidade de intervenção nos fenômenos da natureza, da explicação dos fenômenos sociais, né, as ciências humanas. É o uso da razão. Então, o uso da razão face às crenças. Então, também a ciência se diferencia do saber religioso, que, por sua vez, também se diferencia do senso comum, embora haja conexões entre todos esses saberes. A ciência é sistemática, ela é precisa, objetiva. Então, é um saber que está fadado à comprovação constantemente. Já a religião, não, ela tem a ver com uma adesão, uma fé numa verdade imutável e infalível, uma verdade que não está aberta à modificação.
o saber científico, ele requer um treinamento, e daí é o papel da educação e nosso papel como professoras e professores, que é a educação de nossos alunas e alunos para o pensar. Não é entregar um saber pronto para ser apropriado, e sim desenvolver com eles o método de produção do saber, ou aprender a aprender. O que tem a ver também com uma conduta ética, uma conduta numa relação com o outro. Então, formar esses sujeitos que sejam capazes de um pensamento crítico, de um pensamento racional, que vá além do senso comum, que coloque o senso comum em xeque, mas também saiba dialogar com o senso comum, aproveitando o que há nele de saber verdadeiro, próximo da verdade científica, dos fatos. Então, a ciência explica o como e o porquê dos fenômenos. Ela vai explicar por que a junção dos ingredientes pode ou não se tornar uma maionese com aquela consistência gostosa, ou não vai se tornar uma maionese. Então ela vai, a partir da comprovação, da reprodução dos experimentos, ela vai chegando em modelos explicativos, né, em variáveis, encadeando a relação de causa e efeito, né? Agora, pensando aqui as relações, né, de colaboração entre senso comum e ciência, a ciência não é a única forma de conhecimento que chega numa verdade dos eventos. O senso comum, ele também traz vários elementos que são verídicos. Por exemplo, quando os portugueses chegam nas Américas, junto com os espanhóis, eles vão se apropriar de todo o campo da medicina dos diferentes etnias indígenas. Essa medicina estava associada a um saber científico cartesiano? Não, porque não é o referencial de mundo dessas populações, mas era um saber popular que estava difundido e passado de geração em geração, que tinha eficácia também em muitos sentidos, como na picada de cobras, tratamento de doenças que tinham só aqui na região. Então, os europeus vão se apropriar. O senso comum, ele também traz vários saberes. Na teoria dos conjuntos, como se o senso comum e a ciência, há uma intersecção deles, mas o conhecimento científico é justamente quando esse saber, que não basta ser verdadeiro, ele tem um método de comprovação. Daí a gente chega, então, nesse conhecimento científico. A gente tem que ter o cuidado, então, na sala de aula, com nossos alunos e alunas de história, a sempre separar esses campos do saber. Surgem conflitos o tempo todo. Por exemplo, o mito criacionista ou o darwinismo. Como que a gente vai explicar cientificamente Adão e Eva? Não tem como. A gente pode explicar Adão e Eva a partir do referencial teórico da história das religiões, da teoria das religiões e dos mitos. Lendo autores como Mircea Eliade e outros, que vão apontar a função e a formação do pensamento mítico religioso. Mas a teoria do desenvolvimento das espécies, ela tem um lastro, ela tem uma fundamentação científica na observação, tá? Então, num método de construção desse saber que chega numa verdade. Aberta sempre, né? A verdade religiosa ela não é aberta à contestação, a uma adesão pela fé, e a verdade científica não. Ela tem a ver com o método, com a produção desse conhecimento. Esse conhecimento que pode ser revisto, ele deve ser constantemente revisto. Então, passando aqui para o nosso ponto, a produção do conhecimento científico, a ciência está ancorada, então, em teorias, em métodos e nas experiências, na experimentação. Então é fundamental que haja paradigmas científicos. Então, que haja teorias comprováveis, métodos de produção desse conhecimento e diferentes produções ou experiências que usam esses métodos e essas teorias. A partir do momento em que essas teorias passam a ser refutadas, passam a ficar fragilizadas, e esses métodos, você tem uma mudança, então, de paradigma do saber científico. Você tem mudanças, revoluções no conhecimento científico. O conhecimento científico ele não é estático, como a verdade religiosa, ele está em constante movimento. Isso fica muito óbvio na disciplina da história, como a gente vai ver, são várias as escolas de pensamento histórico, em constante
mudança, a gente não fala em evolução, a gente fala em mudança. Mudança de paradigmas, de pressupostos, de bases, de embasamentos. Tá? Então, esse saber científico ele tem a ver com a conjunto. Quando você consolida teorias e métodos, quando você tem experimentos, estudos suficientes, e eles não contradizem essas teorias e métodos, você vai se mantendo até que isso se fragilize. Como, por exemplo, a revolução que o pensamento, a teoria da relatividade do Einstein vai causar na física. Ele vai mudar, provocar mudanças de paradigma, né? Vai colocar determinados elementos de outras teorias físicas em xeque. Então, gente, para ter o saber científico, a gente precisa ter os dados, os objetos, o que exatamente a gente quer saber. A ciência não tem a ver tanto com uma ideia de verdade, e sim com um método, com a resolução de problemas. O que exatamente a gente quer saber? Então, a gente tem um problema, a gente tem os objetos, que é o nosso objeto de conhecimento, a gente tem os dados, que a gente vai usar, no caso da história, as fontes históricas, e a gente tem, então, as referências bibliográficas, o que outros autores antes de nós pesquisaram e já apontaram, porque isso, conhecer o que já foi dito, facilita o nosso caminho. Porque a gente não vai precisar experimentar, produzir, reinventar a roda, como se diz, né, no conhecimento popular. Então veja, toda essa lógica, chegando aqui no nosso penúltimo ponto, toda essa lógica, esse método do conhecimento científico, ele se reflete nos trabalhos acadêmicos. Por isso que há um rigor, vocês vão perceber ao longo do curso, um rigor, uma cobrança nos elementos que devem conter um trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico ele tem que ter uma introdução, ele tem que apresentar uma síntese, um resumo dos elementos centrais da pesquisa, da proposta de conhecimento ali colocada. Ele tem que apresentar o objeto exatamente do conhecimento, o que se quer conhecer, quais são os problemas, quais são os objetivos, né, dessa pesquisa, qual é o método que vai se usar para chegar numa verdade, num resultado, e também uma breve amostragem do que já foi dito, o que outros autores que pesquisaram esse assunto disseram antes, né? Bem, chegando no nosso último ponto, como que isso se reflete no ensino? Se a gente pegar a Base Nacional Curricular Comum, esse instrumento recente que vai regulamentar o ensino básico no Brasil inteiro, vamos pegar lá e analisar as competências esperadas para o ensino de ciências humanas e as competências específicas para o ensino de história. A gente vai observar que em momento nenhum se está falando que o aluno tem que aprender nomes e datas, como muitas vezes a gente foi ensinado. O aluno, o curso de História na educação básica, ele está voltado ao desenvolvimento do pensamento histórico, a capacitação dos alunos para raciocinarem historicamente. O que isso quer dizer? A capacidade de entender o presente à luz do passado e entender o passado à luz do presente. Quando a gente tem um conhecimento mais amplo em relação à temporalidade, a nosso tempo, percebendo o que de nosso tempo é uma continuação do passado ou o que é novo, houve uma ruptura, a gente é capaz de entender os porquês do nosso tempo, as causas e os efeitos, e como cidadãs e cidadãos intervir de forma crítica e solidária, né, no nosso tempo, para a resolução dos problemas sociais. Esse é o objetivo das ciências humanas, da história, do ensino na educação básica. Então, é o desenvolvimento do pensamento crítico e científico, tá? E não a transmissão de conhecimentos prontos. Risquem do dicionário de vocês a palavra transmitir conhecimentos. Não se transmite. Os alunos têm que aprender a pensar por conta própria, têm que ser ensinados a pensar, a produzir o conhecimento que eles querem obter. De modo que eles usem os conhecimentos produzidos para intervir nos problemas do mundo atual. Eles têm que saber lidar, uma das competências tem a ver com o uso das ferramentas tecnológicas. Há muitos saberes, muito senso comum circulando nas redes sociais. Eles têm que ser instrumentalizados, a gente tem que garantir em condições para que eles analisem criticamente os discursos que circulam e se posicionem, numa forma a defender a dignidade humana
saber ouvir, negociar opiniões, desde que pautadas no respeito à dignidade do ser humano. Em resumo, fechando aqui o nosso primeiro encontro, é fundamental ter o conhecimento de teoria da história. A teoria da história ela é base de toda a produção do conhecimento histórico, seja na universidade, a história acadêmica, científica, ou a história escolar. Nossos alunos vão passar toda a educação básica aprendendo a pensar historicamente, o que é diferente de aprendendo dados históricos. A gente tem que trabalhar com eles fonte, a produção do conhecimento histórico do Egito Antigo, da Idade Moderna, a partir de fontes. Como se trabalha com fonte histórica, como se compara pontos de vista, como se analisa criticamente esses elementos, como a gente olha para o nosso tempo hoje e explica o nosso tempo a partir do passado. Então a gente precisa ter um conhecimento de teoria da história muito sólido para nos tornarmos excelentes profissionais e cumprirmos, né, com o que se espera de nós, conforme o documento da BNCC. Por hoje é só, já está de bom tamanho. Vou deixar uma sugestão aí de texto para vocês, quem quiser se aprofundar mais em ciência, senso comum. É isso, muito obrigado e sigamos.